eu tenho uma série de questões, sobre a forma com que vocês têm atuado, né, os focos, por exemplo, sobre moradia, por exemplo, que é um dos pontos que eu gostaria de tratar. Uhum. E, se eu não estou enganado, isso de alguma forma decorre de alguma leitura que vocês fazem hoje sobre quais são os desafios para o processo revolucionário no Brasil. Sim. E tem uma das questões, uma das grandes questões que para nós, todos os revolucionários em algum momento se pega, inclusive especialmente na formação de partidos, que é de fazer alguma leitura sobre, o sujeito revolucionário, né. E eu pergunto isso para ti porque, a Unidade Popular tem essa característica, né, é visível que vocês tentam mobilizar, que vocês, tentam, entrar nas lutas da classe trabalhadora, mas especialmente nas frações. Especialmente eu não diria, mas tipo, dá para perceber que há um foco também no setor mais pauperizado da classe trabalhadora. Uhum. E isso tem toda uma discussão, né, porque as dificuldades que são colocadas para organizar os trabalhadores, inclusive aqueles mais precarizados, sem garantia de direito, que estão em condições mais vulneráveis, né. Qual que é a leitura que vocês têm feito ou qual que é a tua leitura também sobre o sujeito Uhum. revolucionário, se é que dá para entrar nessa discussão assim? Uhum. Achei profundo. Mas é uma das questões que a gente sempre pensa, né. Sim, sim. Eh, cara, a gente tem, acho que é isso. Acho que são quase que 2 perguntas, né, acho que a gente pode falar inclusive depois, né, sobre o cenário, eh Vai por partes então. da conjuntura nacional, mas impossível falar da conjuntura nacional sem falar da conjuntura internacional, inclusive Verdade. nossos vizinhos, né. Mas eu acho que essa questão que você levantou, das pessoas e dessa organização, na verdade a leitura que a gente faz isso que muitas vezes a gente quem fez faculdade, universidade, intelectuais e tal, né, que acha que a gente precisa necessariamente ler os 3 tomos do Capital para, né, entender a principal contradição do capitalismo, né, o capital-trabalho, e o que que é a exploração, e o que que é essa miséria, o que que é essa condição que o capitalismo impõe para o nosso povo. A gente está muito enganado, assim, né, porque na verdade, quem sabe mesmo, é quem sofre o dia a dia. Então quando a gente faz os trabalhos, assim, né, do MLB, que bate de porta em porta, vai apresentar o jornal A Verdade, vai, uma panfletagem ou mesmo conversar para saber o que está acontecendo no bairro, né, como é que tá a vida, eh, a prática já tá ali das pessoas. A gente só sabe quando você só coloca o que é os termos que o Lenin nos traz, para conseguir elucidar melhor nessa roda da história, o que são as coisas, né. Às vezes colocar nesse ponto da teoria, e que na verdade é de facílima assimilação para os trabalhadores, assim, né, quase é muito incrível na verdade ver, principalmente as companheiras, né, as mulheres, assim, quando a gente faz algum curso, por exemplo, do MLB, entende completamente. E inclusive é isso, né, dá aula para nós. Porque aquilo faz muito sentido, né, a tradução em algumas palavras daquilo que se passa, daquilo de toda a repressão que sofre na vida mesmo, né, e durante toda a vida, assim. Então eu acho que esse sujeito revolucionário, né, como você coloca, eh, não sei, acho que é o povo mesmo, assim, né, não sei, não sei se vou conseguir aprofundar, assim, Não, de claro, um jeito claro. tão Eu mas te o que eu eu te pergunto consigo. só porque, uma das discussões que aparece, né, hoje é como, há uma dificuldade, muito grande, isso é perceptível mesmo, que há uma dificuldade, por exemplo, na organização dos setores mais precarizados, o que não significa que é impossível, mas que há uma dificuldade a Uhum, mais. E hoje no cenário brasileiro, se a gente for pensar em que a precarização ela está cada vez maior, a informalidade está cada vez maior, com a certeza. falta de garantias está cada vez maior, isso vai empurrando a gente a se debruçar sobre as estratégias, os elementos para como organizar essa fração que é na verdade majoritária, né. Com Eu certeza. pergunto isso porque inclusive a gente se enfrenta com isso inclusive nas mobilizações, mais, cotidianas, né. Você vai trancar uma rua, você sabe que é possível que você encontre a ira de um trabalhador, especialmente não só, mas sobretudo precarizado, porque ele não tem a garantia de que se ele não for fazer a faxina, Vai e ele com não ce vai ganhar o salário, sim, que é diferente sim. talvez para aquele que está na vinculação CLT que tem algum grau de garantia, Uhum, embora a CLT uhum. também tá quase se despedaçando cada Sim, vez mais, né. Mas sim. então tem essas problemáticas a mais. Com certeza. Não, eu acho que,
quando a gente pensa nisso, e até assim, né, quando a gente, eu falei nesse sentido, né, porque, enfim, acho que pensando que seria esse sujeito revolucionário, mas que a gente faz as lutas também que faz, por exemplo, pelo MLB, da luta pela moradia, da luta pela cesta básica, porque a gente sabe que lutar com fome não se luta, né. Assim, lutar sem ter um teto é difícil. Então, essas lutas, elas também servem para que, inclusive, a gente consiga, no pouco do pouco, garantir o assim, junto com esses companheiros do bairro, né, junto com as famílias, com os trabalhadores, aquele mínimo que o Estado não garante, mas é o que dá força para a gente. Então bora, agora tem um teto, é possível, coletivamente, a gente ocupar um espaço que está abandonado e transformar isso numa num quilombo, numa resistência, para a gente lutar um pouco melhor. Uhum. É possível a gente ocupar um mercado, que, enfim, lucra bilhões, inclusive o setor alimentício é um dos setores que mais lucra no mundo, que desperdiça toneladas e toneladas e toneladas de alimento, e a gente ocupa o mercado e reivindica a cesta básica, para que pelo menos um pouco mais a gente consiga ter um pouco mais de condição para lutar, ir para a rua, né. Então, eu acho que tem isso mesmo, e eu acho que a luta ela vai também trazendo essa resposta, que é fundamental. Entendi. E quando você estava falando, bom, talvez se tem algum um sujeito revolucionário, talvez ele seja o povo como um todo, né. Mas você mencionou até quando você estava falando da graduação, você tinha mencionado as mulheres e agora você voltou a falar das mulheres. Sim, Você acha que tem alguma diferença na questão do gênero para o processo de conscientização? muita. Muita? Cara, até vou contar um caso. A Vai lá. gente, quando foi fazer a ocupação, Anita Garibaldi, né, a gente fez a ocupação em 2021. O MLB é um movimento de moradia, né, que luta pela moradia, falei um pouquinho. E uma das nossas, principais lutas é a luta pelo teto, pela moradia, né, mas, nisso, justamente isso, né, para conseguir garantir aquele pouco pra gente ir mais para frente. Mas aqui no estado, a gente fez essa ocupação que traz o nome de uma grande mulher, né, que foi a Anita Garibaldi, e no processo da construção, assim, a ocupação demorou mais ou menos 9 meses, para a gente conseguir organizar as famílias e, né, dar uma função social para um prédio que estava abandonado. E durante todo o tempo, assim, das reuniões, das panfletagens, das reuniões que a gente fazia, as lutas que a gente fazia no bairro, a maioria eram as mulheres que iam. Muitas vezes sozinhas, muitas vezes com as suas crianças. Vez ou outra aí o marido ia pra reunião pra: "Ah, que é esse negócio que a minha mulher tá falando em casa e não sei o quê". E aí a gente ia conhecendo um pouco da família como um todo, né. Mas no dia da ocupação, eh, das famílias que ocuparam, tranquilamente, 90% eram as mulheres com os seus filhos. E que depois que a ocupação deu certo, depois de uma semana, de 10 dias, que a gente ainda estava lutando contra a reintegração de posse e tal, estava um negócio assim, mas a gente estava lá dentro resistindo, aí os maridos foram. Como quem diz, né: "Se deu certo, então eu vou". E eu acho que essa é um exemplo, assim, expressivo da luta das mulheres, porque muitas companheiras, e esse é o ponto mesmo, as mulheres, principalmente as mulheres mães e negras, trabalhadoras, óbvio, não tem mais nada a perder. Então, assim, é uma aposta na esperança, aí a gente já entre vários, seja a esperança qual for, por qual, política inclusive ela é dada, né, e aí vai tendo essa disputa da consciência do nosso povo, que a extrema direita hoje tenta também, né. Mas que as mulheres elas são a linha de frente, né, e a gente vê isso em muitos lugares, assim, né. Não só as mulheres negras, mas as mulheres indígenas também, né. Eu acho que a gente teve exemplos aí grandes, inclusive da luta, dos povos originários na COP30, né, no que foi a COP30 lá no Pará, Sim, que as mulheres eram a linha de frente, assim, então eu acho que tem uma diferença, né. sim.
Inclusive pra gente que se inspira bastante na Revolução Russa, sabe, inclusive que o primeiro Exatamente. elemento foi a greve das trabalhadoras, né, que Uhum, dá o ponto inicial para a Revolução de Fevereiro, né. uhum. E também, de alguma forma, a gente sabe que, uma boa parte desse extrato, especialmente das mães, mães solteiras, muitas vezes, é aquelas que acabam recebendo a maior parte das contradições. E você falou: "Não tem nada a perder", eu fiquei pensando, bom, é aquelas que talvez mais se assemelha hoje com aquilo que o Marx havia falado, né, não tem nada a não ser os grilhões a perder, né. Talvez quem tá mais Exatamente. próximo dessa verdade é justamente esse setor da nossa classe, né. Exato. E aí a gente até completa, né, não tem nada a perder, então tem tudo a ganhar. Então é essa mulherada mesmo que Claro. E, inclusive, isso me dá deixa para te perguntar, alguns dos focos, de organização do partido, porque um dos elementos que vocês têm organizados, assim, e que inclusive repercute, tanto para a esquerda, mas também repercute no campo das respostas que a extrema direita vai dar, que a repressão do Estado vai dar, é essas atividades que você mesmo mencionou, né. Vocês têm feito as ocupações de mercado, né, uhum, em geral, debatendo a questão da fome, as ocupações urbanas, né, vocês têm uma linha muito forte pelo próprio sim, movimento de luta nos bairros, vilas e uhum. favelas. Conta aí um pouco como tem sido, são essas realmente as principais frentes de lutas que eu digo, essas que aparecem no campo mais imediato, né, que dá pra ver, vira notícia, né. Bom, Unidade Popular entrou lá num supermercado tal, tá fazendo a denúncia contra a carestia, por exemplo. É Uhum. esses as principais ações, tem mais alguma outra que eu tô deixando passar? Olha, eu acho que tem algumas. E eu acho que o grande, eh, assim, para mim, né, claro, o grande poder que a unidade popular tem é justamente por ser construída pelos movimentos, conseguir, eh, ter esse instante da luta, assim, em vários setores, né. Então, por exemplo, pelo MLB, essas lutas são as principais, a luta contra a fome e a luta pela moradia. Pelo movimento de mulheres Olga Benário, tem uma luta muito grande em defesa, do direito à creche das mulheres, né, das mulheres também, né, mas dos filhos, mas assim, que é um direito a mulher poder viver, né, ter os seus filhos numa creche integral e tudo mais. E a luta contra a violência. E essa luta contra a violência, marcada em diversas formas de frente de batalhas, assim, mas uma delas também são as ocupações, né. Então a gente tem, no nosso país, as ocupações de mulheres, que é a construção das casas de referência às mulheres vítimas de violência. Inclusive a primeira ocupação de mulher da América Latina foi uma ocupação do movimento de mulheres Olga Benário, que foi em BH, que é a ocupação Tina Martins, que já tem aí seus, a gente está em 2026, eu acho que talvez seus mais de 10 anos, acho que para não errar o específico, pelo menos tem Alguém dá uma olhada aí depois, vê se vocês acham a acho que mais de notícia. 10 anos, Mais de assim, 10 anos. acho não, mais de 10 anos tem, só não sei se 11 ou 12, né. Mas, e que a gente também já teve uma ocupação de mulheres aqui na nossa cidade, na capital, que nós fizemos, né, que foi a ocupação de mulheres Antonieta de Barros, que foi ali no centro e que hoje a gente teve a nossa reintegração de posse, o despejo dessas mulheres, e que hoje está sendo construído mais um grande empreendimento, assim, enorme, de um prédio para sei lá o quê, se é comercial, se é moradia, mas moradia para quem pode pagar muito, né, era no coração, assim, daqui do centro de Florianópolis, né, inclusive perto da atual prefeitura, ali. Não vou lembrar o nome da rua, prefeito não vou me lembrar o nome. Mas vocês têm elencado então, a questão da moradia como uma das pautas centrais. Porque eu pergunto isso porque me parece, que um dos principais problemas hoje é justamente a questão de como o processo inflacionário não só tem corroído o poder de compra como um todo, mas especialmente no que diz respeito à capacidade de manter os aluguéis. Com certeza. Inclusive tem as pesquisas sobre aumento da população de rua. Bom, a gente está em Florianópolis, né, a gente está na prefeitura, onde está tendo inclusive controle migratório, onde Sim. tem toda uma política higienista Uhum. contra a população de rua.
Então a gente mais ou menos sabe muito bem como que essas contradições estão pegando, né. Mas qual que é a leitura que vocês têm feito, sobre a questão da moradia, do urbanismo como um todo? Uhum, uhum. Eh Sim. As ocupações de mulheres, elas não são de moradia. ah, As ocupações do Olga, elas são justamente para construção da casa de referência. Uma política que precisa ser, assim, pela lei, pelos direitos humanos, pela Constituição, garantida, né, que são as casas de atendimento às mulheres vítimas de violência mesmo, né, o CRENV, enfim, as próprias, eh tem a delegacia das mulheres, mas é das mulheres, é das crianças, é dos idosos, é das pessoas com deficiência, enfim, né, uma grande delegacia de um atendimento geral, mas que hoje no nosso estado, tem pouquíssimas casas de referência às mulheres, né, então o Olga faz essa luta, só pra, sim, para né, que não é por diferenciar. moradia, Entendi, não é por entendi. moradia, mas é Não, e por essa é construção das interessante casas. porque uma parte da esquerda mais institucionalista, inclusive, diria: "Bom, talvez a gente não precisasse fazer as ocupações, porque isso já está na lei, e inclusive tem as delegacias, tem os espaços da instituição", e que a É, gente sabe que inclusive, em alguns casos, são inclusive espaços de institucionalizar a própria violência também contra essas mulheres, né, exatamente, a gente então entra nesse rol do debate, com certeza. Não só de institucionalizar, mas de reforçar, né, claro. porque, bom, aí a gente já entra num outro rol muito grande, assim, né, mas isso, das mulheres que chegam numa delegacia, que mesmo podendo ser atendidas por outras mulheres, estão para cumprir um outro papel ali, né, que pouco é de um acolhimento de fato. E mesmo que se tenha algum encaminhamento dessa delegacia, não se tem para onde encaminhar essas mulheres, porque as casas de referência têm poucas vagas, são lotadas. Salvo engano, não tem mais casas de referências, ou são pouquíssimas vagas mesmo, que são casas de acolhimento, então que as mulheres, passam a morar, né, nesse espaço por um determinado tempo. Então são políticas, e ainda mais no governo Jorginho Mello, né, que imagina que colocaria qualquer investimento e qualquer preocupação nesse sentido, e a gente vê isso expresso no aumento do número de feminicídios que a gente tem, né. Mas, você estava falando sobre a questão da moradia. Isso, por que que a moradia é uma das questões centrais para o partido? Pronto. Primeiro que a questão da reforma urbana, e eu acho que quando a gente traz isso, né, de ter tido como referência as grandes lutas, do próprio MST, né, na reforma agrária, a gente sabe que a luta pela terra é o início do início do início, inclusive do que Marx fala, né, da questão da propriedade privada. Acho que começa inclusive tudo por aí. E a gente sabe que hoje, os aluguéis, primeiro que toda essa máfia das grandes empreiteiras, essa máfia do que é a especulação imobiliária, do que é, você colocar um preço completamente inacessível para o trabalhador com o salário que hoje a gente tem no Brasil. Na verdade hoje, mas assim, de toda a história, né, do nosso país. Então eu acho que retoma tudo isso dessa época da própria propriedade privada, a gente retoma a época do que foi a lei de terras na época da escravidão, enfim, né, todo esse histórico, e a gente resgata isso nessa luta, né, pela reforma urbana, pelo direito à moradia digna. Então, a gente tem, e Santa Catarina é um dos estados em que o valor do aluguel superou o valor da inflação, tipo assim, é um dos aluguéis mais caros mesmo do nosso país, e não sei, assim, entre os 10, entre os 5 mais caros, cidades mais caras, pelo menos 4, 5 estão em Santa Catarina. Então a gente vive mesmo um cenário de, carestia aqui no nosso estado, né. Eh, e quando a gente vai percebendo, né, Thiago, isso do que é muito dito do déficit habitacional, que era, assim, no governo Bolsonaro, eh, eu tô com medo de falar alguns dados que depois não sejam, gente, aí vocês Chuta editam. o dado, qualquer coisa a gente pede para eles pesquisar. Mas um dado que eu me lembro, assim, de cabeça bem, né, que são 8 milhões de famílias, no déficit habitacional.
Isso no governo no Bolsonaro. governo Bolsonaro. E que passa para o governo Lula, nos índices diminui um pouco, né, então hoje é colocado, né, como 6 milhões de famílias, mas que na prática a gente não vê uma mudança. Na verdade, assim, o salário mínimo aumenta, mas não a mesma medida que aumenta o valor da cesta básica. O salário mínimo aumenta, mas não a mesma medida que aumenta o valor do aluguel, né. O salário mínimo aumenta, mas não a mesma medida que aumenta o preço do transporte, da tarifa, que Florianópolis também é a capital com a tarifa mais cara, né, do nosso país. Então essa luta pela moradia, e eu acho que essa luta pela moradia em Santa Catarina, ela encontra uma disputa tão grande com essa burguesia da extrema direita aqui, né, que não à toa foi na nossa avaliação, assim, o estopim de quando a gente fez a ocupação, em Itajaí, né, que tem um dos metros quadrados mais caros também do país, eh, na nossa avaliação, foi um dos estopins ali que fez com que a polícia, abrisse esse inquérito de perseguição contra o MLB e contra seus militantes, né, tá lá no inquérito. É por conta de 4 lutas, eles colocam. A luta contra a escala 6x1, na ocupação de shoppings que a gente fez, de panfletagens para denunciar a escala 6x1. E que inclusive eu acho que vale dizer, assim, né, porque a gente vai vendo como a gente, não pode achar que toda a luta que a gente faz, que a esquerda revolucionária faz, ela é à toa, porque nessas lutas contra a escala 6x1 de ocupações de shopping, de panfletagens, a gente tem hoje, pelo menos aqui em Santa Catarina, grandes militantes da Unidade Popular, assim, que receberam o panfleto na porta da sua loja e hoje são militantes da UP, né, que fazem, enfim, toda a defesa mesmo, que, enfim, né. Então, mas não só, na verdade, assim, né, essa luta contra a escala 6x1 não é uma luta da Unidade Popular, é uma luta que, enfim, vem já se, ampliando, que teve lá, né, com o deputado ou vereador lá do Rio de Janeiro e tudo mais, que fez toda essa ampliação mesmo da necessidade da gente ter essa luta cada vez mais no centro, porque ela é a grande contradição, né, da exploração, da mais-valia, enfim, né, o que significa essa escala 6x1. Mas que hoje também na prática, junto com, o VAT, a gente, não abre mão de continuar essa luta e denunciá-la cada vez mais, né. E aí para Itajaí foi uma afronta muito grande. Então o shopping foi um absurdo. Aí Ah, esse também foi no shopping? A entrada no dá 6 por foi em Itajaí, perdão. A foi entrada em no shopping. alguns lugares, Ah, tá, uma tá. delas em Itajaí. Ah, tá. A gente também fez aqui. O nosso a gente fez ali no Iguatemi, que é o atual Vila Romana? Vila Romana. Aí o outro foi que a gente foi pra Univale colocar aquele vagabundo do Nicolas Ferreira pra correr. Porque ele estava lá querendo colocar a política dele, querendo achar que é o dono inclusive, né, da direita, do que pode ser elevado da consciência da nossa juventude, enfim, várias outras atrocidades eh, que esse filhote do fascismo mesmo, né, filhote da ditadura, assim, que é o Nicolas Ferreira faz. Aí a gente foi lá, fez uma mobilização, pá-pá-pá, piriri, aí eles colocam isso no inquérito também. A outra foi por conta, deixa eu me lembrar aqui, foi o shopping, Teve a ocupação em Itajaí também, que foi um dos a motivos, né? ocupação de Itajaí, que foi a ocupação de moradia, que foi o último que eles colocam ali no sim, lembrei outro. Eh, que foi o que para nós foi o estopim de fato, porque inclusive a gente foi, ocupar um prédio abandonado há muitos e muitos anos, assim, que não chegou nem a terminar de ser, finalizado a sua construção, servindo à especulação imobiliária mesmo, e que inclusive depois até a gente foi descobrir que possivelmente era o bairro do prefeito de Itajaí.
Então, assim, para a gente ver como a especulação imobiliária vai agindo em vários lugares. Mas a outra foi a ocupação dos mercados contra a fome. Ah, Então, assim, essas lutas, que a gente trava, e principalmente essa luta pela moradia, para a direita é uma afronta muito grande, porque como vocês ousam, passar o limite da propriedade privada? Não importa que está abandonado e que tem milhares de pessoas morando na rua. Que tem famílias no déficit habitacional, que uma das coisas do déficit habitacional é justamente gastar mais do que 30% do seu salário em aluguel, ou morar de favor, ou morar no tamanho dessa sala aqui, uma família de 5, 6, 7 pessoas, não importa. Não pode se ultrapassar o limite da propriedade privada. E o Jorginho Melo demonstrou que essa é a política dele já no ano passado, com o Abril Amarelo, né? Que foi justamente, tentando achando, né, que iria colocar, eh, inclusive a própria história do MST, porque o MST tem o Abril, Vermelho, que são as grandes o grande mês do MST mesmo, né, de, enfim, reivindicações de suas lutas, né, da reforma agrária, enfim, de toda essa luta pela terra, criou o Abril Amarelo. Colocando justamente o que eles tentaram fazer contra nós, que é a criminalização dos movimentos, mas também a criminalização das pessoas que lutam, podendo tirar, inclusive, o direito das famílias, de receber os auxílios básicos, cesta básica, enfim, qualquer benefício que é direito, né, sim. pela Constituição, assim, tudo mais, das políticas